Estimados telespectadores, sejam todos bem-vindos à apresentação e divulgação do potencial petrolífero dos blocos em licitação nas bacias terrestres do Baixo Congo e Kwanza. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás da República de Angola, por intermédio da ANPG, Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, apresenta as linhas de força e algumas propostas para potenciais investidores nacionais e estrangeiros na indústria petrolífera. Senhoras e senhores, para começar, passamos a apresentar a intervenção de Sua Excelência, o Sr. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás da República de Angola, Engenheiro Diamantino Pedro Azevedo. Excelência, Sr. Secretário de Estado dos Petróleos, excelentíssimos senhores administradores da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, digníssimos investidores, parceiros do setor e convidados. Consciente da importância do petróleo e gás como recursos estratégicos e grandes contribuintes para o PIB, para as receitas fiscais e para a diversificação da economia do nosso país, o Governo lançou em 2019 a Estratégia de Atribuição de Concessões 2019-2025, que visa criar as condições para inverter o quadro de declínio de produção e reservas de hidrocarbonetos do país, que se vem verificando desde 2016. Angola tem uma história robusta, de muito orgulho e de grande relevância na indústria petrolífera, tendo estado a evoluir neste setor ao longo de várias décadas, com grandes descobertas de hidrocarbonetos em segmentos de onshore, shallow e deep water, atingindo nas últimas 2 décadas a posição de segundo maior produtor de petróleo em África. Consistente com a estratégia de atribuição de concessões acima referida, prossegue-se com a ronda de licitações de 2020, que aqui nos traz hoje, ronda esta composta por 9 blocos onshore, parte contínua desta estratégia que prevê atribuições de mais de 50 concessões entre 2019 e 2025. O grande potencial petrolífero destes blocos vai ser exposto a partir dos dados e informações que aqui vamos partilhar. Angola continua abençoada com grande potencial petrolífero. Apresenta-se com um setor petrolífero estável, competitivo e muito atrativo aos investidores. Estando ainda assim, o Governo, focado em melhoria contínua do ambiente de negócios, para que o nosso país seja o local de escolha para investidores locais e internacionais. Estamos todos familiarizados com os desafios causados ao setor pelos impactos do Covid-19 desde o início de 2020. Entretanto, graças à resiliência do governo angolano, a ANPG e os parceiros do setor, foi possível dar resposta a estes desafios de forma tempestiva por meio da implementação de iniciativas e ações de resposta à emergência que permitiram garantir a continuidade das nossas atividades no setor com mínimos impactos possíveis. Perante a deterioração do contexto econômico, devido a medidas de restrição de atividades e de isolamento social, assim como pela acentuada queda dos preços do barril de petróleo no mercado internacional. Com foco em assegurarmos a sustentabilidade contínua de produção e das atividades no nosso setor, estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa estratégia de atribuição de concessões e reiterarmos o nosso compromisso em continuar a trabalhar conjuntamente convosco, os nossos parceiros, na melhoria do ambiente de negócio, criando as condições necessárias para continuar a investir neste nosso setor estável, competitivo e com taxas de retorno atrativas ao investimento. Por fim, permitam-me olhar para o futuro, reiterando que estamos otimistas quanto ao futuro do nosso setor em Angola e vamos continuar agressivamente com a nossa estratégia de atribuição de blocos nos próximos anos,
de forma a garantirmos consistentemente o aumento do volume de atividades e investimentos no setor, de forma a mitigarmos o declínio de produção e reservas de hidrocarbonetos do país. Bloco a bloco, construiremos a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e transformaremos o setor. Muito obrigado. Angola cordialmente convida o mundo inteiro a acompanhar de perto este vídeo de apresentação, uma produção que traz uma abordagem bastante explicativa que irá transmitir uma ideia contundente sobre a avaliação técnica dos blocos, o pacote de dados, os aspectos norteadores da legislação, as questões ambientais, as condições logísticas, bem como as contratuais e as marcas e o processo de licitação global das bacias terrestres do Baixo Congo e Kwanza. Com vista a reorganizar o setor petrolífero de modo a promover a transparência e a demarcar os papéis dos intervenientes no setor, o governo angolano estabelece através do Decreto Presidencial número 49/19 de 6 de fevereiro a criação da ANPG, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que passa a regular a atividade no upstream. A ANPG, que por sua vez é supervisionada pelos Ministérios dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e das Finanças, sob coordenação de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, tem como missão a maximização e a criação de valor para o Estado angolano, com visão de tornar-se uma entidade de referência internacional. A ANPG ambiciona promover Angola como local de escolha para os investidores. Com o objetivo de aumentar a produção petrolífera, o Estado angolano aprovou a Estratégia Geral de Atribuição de Concessões Petrolíferas 2019-2025, por Decreto Presidencial número 52/19, de 18 de fevereiro, que veio estruturar o processo de licitação 2020 para os blocos das bacias terrestres do Baixo Congo, com 1, com 5, com 6, e do Kwanza, com 5, com 6, com 8, com 9, com 17 e com 20. Pelo que apresentamos agora os objetivos da Estratégia de Licitação 2020, que são: reavaliar o potencial petrolífero existente nas bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza, relançar a exploração e produção de hidrocarbonetos nas zonas terrestres das bacias do Baixo Congo e do Kwanza e promover alternativas de desenvolvimento acelerado, atenuar o declínio da produção com o incremento da atividade de exploração e descoberta de novos recursos, a captação de investimento considerando o baixo risco envolvido e promover a incorporação de mão de obra qualificada angolana e fomentar a disseminação do conhecimento, inovação tecnológica e boas práticas de governação. Com o resultado do desenvolvimento socioeconômico nos últimos anos, o governo angolano assegura as condições para um investimento sustentável, nomeadamente vias de acesso, ferroviárias, aeroportuárias e marítimas, proporcionando em Angola um ambiente de negócio de excelência. Para a licitação 2020, a ANPG apresenta 2 bacias conhecidas, porém, as mesmas já fizeram prova em termos de exploração petrolífera, cumprindo-se assim a estratégia do Executivo angolano para o aumento das reservas petrolíferas. Nesta sessão, apresentaremos os 9 blocos propostos para a presente ronda de licitação, sendo 3 da bacia terrestre do Baixo Congo, nomeadamente cones 1, 5 e 6, e 6 da bacia terrestre do Kwanza, nomeadamente cones 5, 6, 8, 9, 17 e 20. De acordo com o histórico de exploração e produção do onshore, os primeiros registros de exploração surgiram nos anos 1900, sendo que a primeira campanha de exploração nas bacias terrestres do Baixo Congo e Kwanza teve lugar em 1915, e a segunda fase de exploração nas referidas bacias foi realizada em 1952. Conforme mencionado, no período de 1900, registrou-se a exploração petrolífera na bacia terrestre do Baixo Congo, numa área de aproximadamente 7.653 km². De 1915 em diante, foram perfurados 8 poços, dos quais destacamos a descoberta de óleo nesta bacia, mais precisamente no Poço Ngondo. No período de 1960 a 2011, foram realizadas diferentes campanhas sísmicas 2D,
cobrindo aproximadamente 7.685 km. De igual modo, foram perfurados 49 poços de exploração com 20 descobertas, o que resultou em 17 campos de petróleo e 1 de gás. A parcela terrestre do Baixo Congo produz há mais de 40 anos a nível dolbiano na formação Pinda. As concessões FS e FST conduziram a uma série de levantamentos que comprovam o elevado potencial petrolífero do pré-sal e pós-sal, facto que nos leva a convidar-vos a embarcarem com a NPG no investimento da referida bacia. Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias, será possível maximizar as descobertas e a produção até agora registada. O histórico da exploração da bacia terrestre do Kwanza a uma área de 25 mil km², registra a primeira fase de exploração petrolífera iniciada no ano de 1910, alcançando uma fase mais ativa entre 1953 a 1997, que resultou na perfuração de 127 poços de exploração, o desenvolvimento de 11 campos de óleo e 2 de gás. Esta produção, além do play-albiano, também era proveniente do nível do terciário, exemplo de Quenguela, e do pré-sal, a exemplo do Puassa. O primeiro campo de produção, o Campo Benfica, foi descoberto na Bacia do Kwanza em 1972. Em 1980 e em 1994, surgiram a primeira e a segunda gerações do contrato de partilha de produção. De realçar que, em 2010, foi desenvolvida uma nova campanha sísmica 2D de alta resolução de 1.600 km² e aquisição de dados de gravimetria e magnetometria em toda a extensão da bacia. Os dados que referimos e utilizados neste exercício serão detalhadamente apresentados pelo Gabinete de Arquivo de Dados. Neste modelo geológico regional de orientação este-oeste, são ilustradas as principais características tectonoestratigráficas da bacia terrestre do Baixo Congo, onde verificamos essencialmente duas megasequências litoestratigráficas, nomeadamente pré-sal e após-sal. Em consequência do revestimento ocorrido com a abertura do Atlântico Sul e a separação do Gondwana, um sistema de falhas normais radicadas no embaçamento, formando estruturas do tipo Horsts e Grabens, caracterizam o pré-sal. Nos Grabens foram depositados sedimentos ricos em matéria orgânica, onde se formam a principal rocha geradora da formação Bukumazi e também os arenitos da formação Lukula, que constituem reservatórios comprovados na porção marítima da bacia do Baixo Congo. No topo dos Horsts depositaram-se os carbonatos do Toca e nos seus flancos os arenitos da erva em forma de pinch-out, constituindo assim outros grupos de prováveis reservatórios. São ainda identificados ao longo da base do sal os arenitos da formação Shela, também provados como reservatórios nesta bacia. A camada evapocarbonática com uma espessura variável, embora de forma moderada, é responsável pela estruturação do albiano caracterizado por falhas de crescimento sim-deposicionais. Na bacia terrestre do Baixo Congo, em termos de perspectividade, dispõe-se a linha com a orientação este-oeste, pertencente ao bloco CON1, onde a nível do pré-sal, para a vossa consideração, um possível objetivo múltiplo, LID 1 e 2, com reservatórios caracterizados por carbonatos do tipo coquinas do Toca, localizados num alto estrutural e pela camada arenosa da formação Shela, que ocorre ao longo da base do sal. Estes reservatórios podem ter sido alimentados pelas argilas negras da formação Bukumazi. A combinação dos elementos estruturais estratigráficos formam uma armadilha mista com fechamento em 4 direções, devido à influência do alto estrutural e do selo representado nas argilas intraformacionais do Bukumazi e a camada do sal da formação Luem. Trazemos igualmente à vossa dolta apreciação o LID 3 a nível do pós-sal, caracterizado por reservatórios constituídos por carbonatos olíticos da formação Pinda, alimentados potencialmente pela geração das fáscias argilosas da mesma formação e ou através das janelas de sal que permitam o preenchimento destes reservatórios com hidrocarbonetos gerados no pré-sal.
As argilas do Pinda funcionam como selo e a componente estratigráfica que, combinado com o falhamento característico do albiano, criam uma armadilha estrutural estratigráfica com fechamento em 3 direções. Semelhantemente, o pré-sal da bacia terrestre do Kwanza é caracterizado estruturalmente pelo mesmo sistema de falhas normais, radicadas no embaçamento, formando estruturas do tipo Horsts e Grabens, resultantes do revestimento a quando da separação do supercontinente Gondwana. Deste modo, a história geológica é a mesma, em que são depositados sedimentos ricos em matéria orgânica nos Grabens, onde se forma a principal rocha geradora das formações Kuvu e os reservatórios arenitos das mesmas formações. No topo dos Horsts, depositaram-se os carbonatos da formação Kuvu e nos seus flancos os arenitos em forma de pinch-out, constituindo assim potenciais reservatórios. Na zona de Seg Basin, encontramos a presença de sedimentos depositados num ambiente de transição, ricos em matéria orgânica, prováveis geradoras e por arenitos e carbonatos microbiólitos da formação Kuvu cinzento funcionando como potenciais reservatórios. No modelo geológico regional do Kwanza, também de orientação este-oeste que vos apresentamos, a formação sal-maciço apresenta uma espessura variável e ocorre em quase toda a extensão da bacia, com forte influência tectônica, formando muros de sal que contribuíram positivamente para a estruturação de todo o pós-sal. Este processo alucinético, além de gerar espaço de acomodação secundária, que permite sedimentação em áreas preferenciais no assoalho da bacia, e que direciona a sedimentação nos sistemas deposicionais nas pequenas subbacias, também cria altos estruturais condicionadores da instalação de bancos carbonáticos na plataforma. Deste modo, constatamos que as falhas normais de crescimento com rejeito lístrico, formando estruturas antiforme, definem o nível albiano. O terciário é marcado por falhas extensionais pós-deposicionais, formando estruturas do tipo fossas, onde se depositaram as margas negras potencial rocha geradora e os canais turbidíticos como reservatórios, tal como observado a título de exemplo nas fossas de Kalomboloka e Quenguela. Os diapositivos seguintes nos levarão a uma incursão mais detalhada de tudo o que apresentamos até agora, trazendo à luz a geologia e o potencial de prospectividade de cada um dos 9 blocos que são a razão deste magno evento. Relativamente à bacia terrestre do Kwanza, a presente linha sísmica número SKB 212, de orientação sudoeste-noroeste do bloco Cone 6, ilustra a prospectividade no pós-sal. No albiano, o LID-1, caracterizado por uma armadilha mista, estrutural estratigráfica com fechamento em 3 direções, contra a falha e pelo selo definido pelas argilas intraformacionais da formação Cabuledo, comportam os reservatórios carbonáticos da formação Binga, potencialmente alimentados pelas argilas da mesma formação. Já na fossa terciária, os canais turbidíticos com armadilha do tipo mista com fechamento em 2 direções, caracterizada pela variação lateral de faces definida pelas argilas intraformacionais e alimentados pelas margas negras ricas em matéria orgânica depositadas na base da fossa da formação Kunga Gratidão, ou ainda pelas argilas das formações Kifangondo e Kuvu, constituem o LID-2. Na seção sísmica número SKB 234, com orientação sudoeste-noroeste, foram identificados vários potenciais LIDs, mas evidenciamos apenas estes 2 nas 2 principais sequências litoestratigráficas. No pré-sal, observamos o LID-1 com armadilha mista, ou seja, estrutural estratigráfica com fechamento em 4 direções, tendo como reservatório os carbonatos do tipo coquinas, rocha geradora, as argilas da formação Kuvu vermelho e como selo as argilas intraformacionais da formação Kuvu e/ou evaporitos da formação sal maciço. Relativamente ao pós-sal, o LID-2 a nível do albiano é caracterizado por carbonatos olíticos da formação Binga como reservatórios, podem ter sido alimentados pelas argilas das formações Binga e/ou Kuvu. O mesmo apresenta armadilha mista com fechamento em 4 direções,
contra a falha e pelo selo que pode ser definido pelas argilas intraformacionais da formação Binga e ou argilas da formação Cabo Ledo do Cretácico Superior. De seguida, abordaremos sobre os pacotes de dados minuciosamente preparados para esta licitação e já disponíveis para aquisição, bem como o pacote de estudos de acessibilidade que decorreram em cada um dos blocos aqui apresentados. A atividade de exploração de hidrocarbonetos no nosso país data dos anos de 1900, propriamente do ano de 1910. Desde então, sempre houve uma enorme preocupação no que diz respeito ao armazenamento dos dados e informações resultantes desta atividade. Dentre estes dados e informações armazenados no nosso grandiosíssimo acervo de dados, destacam-se os dados e informações relacionados à geologia e também à geofísica. Dizer que os estudos de acessibilidade consistiram na aquisição de imagens de satélite associadas a trabalhos de campo de modos a permitir a elaboração de uma base de dados geográfica e também a elaboração dos atlas de cada um dos blocos aqui apresentados. Os resultados dos estudos de acessibilidade vão auxiliar os potenciais clientes na tomada de decisão relacionadas aos futuros trabalhos de exploração e produção a serem realizados em cada um dos blocos, uma vez que os mesmos terão em sua posse uma vasta gama de informação relacionada à geografia dos blocos, tais como vias de acesso, hidrografia, clima, temperatura, etc. Destes estudos foram obtidos 3 importantes resultados, nomeadamente criação de uma base de dados geográficos. Esta base de dados geográfica foi criada no aplicativo ArcGIS, mas os nossos potenciais clientes poderão utilizar outro aplicativo GIS, uma vez que lhes serão disponibilizados os dados e informações constantes nesta base de dados. Atlas. Sabemos que os atlas são um agrupamento de mapas reunidos em um único livro, e é assim que mostraremos alguns dos diferentes mapas que constam dos nossos atlas. Portal de GIS. A partir deste portal, os nossos potenciais clientes terão a visibilidade de todos os dados e informações inerentes aos estudos de acessibilidade, ou seja, terão acesso às imagens de satélite e todos os dados e informações resultantes da interpretação destas imagens, bem como também outros dados e informações adicionais utilizados para a conclusão destes estudos. Para a licitação dos blocos das bacias, apresentaremos 2 pacotes de dados. Um pacote de dados denominado Pacote de Dados do Congo e o outro Pacote de Dados do Kwanza. Cada um destes pacotes de dados constitui a compilação dos dados existentes nas nossas bases de dados, devidamente selecionados. Estes dados pertencem ou estão relacionados aos blocos a serem licitados, como, por exemplo, relatórios geológicos finais, a descrição dos blocos, diferentes estudos regionais, dados geofísicos, base de dados dos poços, atlas dos estudos de acessibilidades que decorreram em cada um dos blocos, diversos mapas, assim como a informação jurídica legal, também faz parte dos pacotes de dados, entre outros dados. Em suma, os pacotes contêm um conjunto de informações que irão certamente auxiliar os potenciais investidores a tecerem as suas avaliações e terem uma melhor percepção do potencial das áreas em licitação. O pacote de dados do Congo tem na sua composição todos os elementos já referidos anteriormente. Temos a realçar que neste pacote existe um total de 81 poços, dos quais 24 pertencentes aos blocos em licitação e 57 poços adicionais pertencentes aos blocos adjacentes, que foram selecionados estrategicamente de modo a possibilitar que se faça a correlação estratigráfica com os demais poços, colhendo-se assim um conhecimento amplo da geologia da zona em que se estiver a fazer os estudos. Ainda dentro deste pacote temos um total de 14 estudos regionais. Semelhante ao pacote de dados do Congo, o pacote de dados do Kwanza tem na sua composição vários elementos. De realçar que dentro deste pacote temos um total de 49 poços, sendo que 36 poços pertencem aos blocos a licitar e os 13 poços adicionais pertencem aos blocos vizinhos, que foram escolhidos estrategicamente de modo a possibilitar a correlação estratigráfica com os demais poços, ganhando assim melhor conhecimento da estratigrafia da zona de interesse.
De referir também que este pacote apresenta um total de 25 estudos regionais. Para a obtenção dos pacotes de dados, os nossos potenciais clientes deverão fazer uma solicitação, quer seja por e-mail ou através do portal da NPG. Posteriormente, serão obrigados a assinar um acordo de confidencialidade como garantia de integridade dos dados, evitando que os mesmos sejam reproduzidos sem o prévio consentimento da NPG. Em seguida, os potenciais clientes deverão fazer o pagamento do pacote de dados por depósito ou transferência bancária e, no final de todo este processo, a NPG irá disponibilizar o pacote de dados através de um ficheiro FTP ou outro dispositivo de armazenamento. No entanto, para a aquisição dos dados geofísicos, os interessados deverão contactar as empresas DDMS, no caso dos dados do Congo, ou ainda a ION GXT Geotech para os dados do Kwanza. Senhoras e senhores, assim foi feita a apresentação dos pontos fundamentais relacionados aos estudos de acessibilidade realizados em cada um dos blocos a licitar e os pacotes de dados das duas bacias. Abordaremos agora as questões de proteção ambiental na atividade petrolífera em Angola. Mais concretamente, dos instrumentos de gestão ambiental no decurso das atividades petrolíferas. Com base dos instrumentos de gestão ambiental em vigor em Angola, temos a indicar a Constituição da República de Angola de 2010, onde já é expressa a preocupação e o comprometimento do Estado angolano relativamente à preservação ambiental com vista à promoção do desenvolvimento sustentável. Subsequentemente, observou-se uma evolução na criação de leis, nomeadamente a Lei 5/98, Lei de Bases do Ambiente, e a Lei 10/04, Lei das Atividades Petrolíferas, que de forma genérica reforçam a exigência da preservação do ambiente. No Decreto número 39/00, sobre a proteção do ambiente, no decurso das atividades petrolíferas, constitui regulamento específico do setor petrolífero para a proteção do ambiente. O Decreto 39/00 de 10 de dezembro sobre a proteção do ambiente no decurso das atividades petrolíferas apresenta um pacote de requisitos legais que permitem que os operadores alcancem uma gestão ambiental eficiente, utilizando ferramentas tais como a avaliação dos impactos ambientais para o licenciamento ambiental, a submissão para aprovação de planos de prevenção e resposta a derrames, gestão, remoção, deposição de desperdícios, gestão de descargas operacionais, de abandono e restauração do local da instalação e outros. De forma mais específica, os outros decretos apresentados indicam as diretrizes para a efetivação dos referidos planos. A legislação vigente permite balizar e orientar as empresas no cumprimento dos objetivos referentes à proteção ambiental. O cumprimento rigoroso dos mesmos permite às empresas desempenharem as suas atividades comerciais para benefício dos stakeholders, protegendo paralelamente o meio ambiente. As licitações dos blocos da Bacia Terrestre do Kwanza irão dinamizar as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás. A exploração de hidrocarbonetos nestes blocos abrirá várias oportunidades econômicas para o país, a curto e médio prazo, como o fomento da cadeia logística, o desenvolvimento regional e a promoção de conteúdo local que podem ser implementados por meio das seguintes iniciativas. Criação de condições para que as sociedades comerciais angolanas participem nas atividades de pesquisa e produção de petróleo e gás nas zonas terrestres, tendo em conta o nível baixo ou moderado do esforço financeiro requerido para a execução das operações petrolíferas em terra. Construção de novas instalações de processamento, transporte e armazenamento de petróleo e gás, melhoria dos terminais e bases logísticas existentes para o apoio às operações de exploração e produção ou outras instalações ou bases industriais existentes que possam ser usadas para esse propósito. Criação de infraestruturas de tratamento de resíduos industriais de exploração comum, oportunidades para investir no setor de transporte, imobiliário, comércio, etc. Relativamente ao enquadramento legal, cabe referenciar, primeiramente,
a Lei nº 10/04 de 12 de novembro, Lei das Atividades Petrolíferas, e Decreto nº 1/09 de 27 de janeiro, aprova o regulamento sobre as operações petrolíferas, visto que constituem um marco legislativo determinante para o setor petrolífero. A referida lei estabelece as regras de acesso e exercício das operações petrolíferas nas áreas disponíveis da superfície submersa do território nacional, das águas interiores, do mar territorial, da zona econômica exclusiva e da plataforma continental. A mesma tem como princípios gerais a propriedade pública de recursos petrolíferos, a exclusividade da concessionária nacional enquanto detentora de direitos mineiros, a obrigatoriedade da concessionária nacional em associar-se a entidades nacionais ou estrangeiras de comprovada idoneidade e capacidade técnica e financeira mediante autorização do governo através de um decreto de concessão, o risco obrigatório para os associados, visto que durante o período de pesquisa o risco do investimento corre por conta das entidades que se associam à concessionária nacional, as condições para o exercício de operações petrolíferas mediante uma licença de prospecção ou concessão, os mecanismos da associação, podendo a associação revestir a forma de sociedade comercial, contrato de consórcio e contrato de partilha de produção. Cabe enfatizar que a aplicação dos princípios da LAP deve ser feita em consonância com os termos fiscais da Lei nº 13/04 de 24 de dezembro, Lei sobre a Tributação das Atividades Petrolíferas, uma vez que o referido diploma estabelece o regime tributário aplicável à exploração, desenvolvimento, produção, armazenamento, venda, exportação, tratamento e transporte de petróleo bruto e gás natural. Passamos então a citar o regime fiscal que deve ser considerado ao subscrever um contrato para a execução das operações petrolíferas em Angola. O imposto sobre o rendimento do petróleo gerado das atividades de exploração, desenvolvimento, produção, armazenamento, vendas, tratamento e transporte, cuja taxa é de 50% nos contratos de partilha de produção e de 65,75% nos contratos de serviço com risco. A taxa de superfície que incide sobre a área de concessão ou sobre as ADs, caso o contrato celebrado com a CN preveja a sua existência, com uma taxa de $300 por quilômetro quadrado. Temos ainda a contribuição para a formação de quadros angolanos, aplicável às sociedades da concessionária nacional, fornecedores de bens e serviços para as empresas petrolíferas, cuja taxa consiste em contribuições anuais fixadas no número 2 do artigo 12 do Decreto-Lei nº 17/09, de 26 de junho. No âmbito do quadro legal aplicável ao setor petrolífero, contamos ainda com um regime aduaneiro especial aprovado pela Lei nº 11/04, de 12 de novembro, Lei sobre o regime aduaneiro aplicável ao setor petrolífero, por via da qual se regem as operações petrolíferas, aplicando-se a CN, às suas associadas e às entidades que, por conta delas, procedam à execução de operações petrolíferas. Importa salientar que, entre outros aspectos, o referido diploma estabelece a isenção de direitos e taxa de serviço associados à importação e exportação de bens destinados às operações petrolíferas, determina uma lista de bens isentos à tributação, permite a importação e exportação temporária dos bens referidos na lista de isenção, como dispensa de caução. No entanto, a utilização destes bens para fins diferentes dos previstos e declarados constitui inequivocamente uma infração punível por lei. Importa salientar que, tratando-se de uma licitação onshore, o Decreto nº 120/08 de 22 de dezembro, sobre o acesso às áreas terrestres, determina as regras de acesso às áreas terrestres e a aquisição de direitos fundiários com vista à execução das operações petrolíferas, cabendo à concessionária nacional e ao Ministério de Tutela garantirem a materialização do referido acesso, com base na implementação das diligências e procedimentos previstos na legislação aplicável, nomeadamente o Decreto nº 120/08 de 22 de dezembro sobre o acesso às áreas terrestres, a Lei do Acesso às Terras, aprovado pela Lei nº 9/04 de 9 de novembro, bem como o Decreto nº 58/07 de 13 de julho, aprova o Regulamento Geral de Concessão de Terrenos.
No que toca ao decreto de concessão, cabe dizer que se trata de um instrumento formal do governo, através do qual é atribuída à concessionária uma determinada concessão, sendo que, entre outros aspectos, o decreto de concessão deve prever a atribuição de direitos mineiros, definição e descrição da área de concessão, duração da concessão e das diferentes fases e períodos, identificação do operador, aprovação do contrato de partilha de produção, caso a concessionária nacional pretenda estar associada a um terceiro. No âmbito das operações petrolíferas, a concessionária nacional e as associadas deverão observar as diretrizes emanadas da legislação anticorrupção de Angola e das convenções internacionais, designadamente Lei nº 3/10, de 29 de março, Lei da Probidade Pública, estabelece as bases e o regime jurídico relativos à moralidade pública e ao respeito pelo património público por parte do agente público, Lei nº 5/20, de 27 de janeiro, Lei contra o branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Princípios descritos na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada em Mérida a 31 de outubro de 2003, que entrou em vigor a 14 de dezembro de 2005. No âmbito da reforma legal do setor petrolífero, foram aprovados novos diplomas legais com vista a conferir mais vantagens ao investidor e promover o investimento em Angola, nomeadamente o Decreto Presidencial número 86/18, Regras e procedimentos para aquisição da qualidade de concessionária nacional, que permite a realização de um processo de licitação mais célere, com a simplificação e aceleração do processo de atribuição da qualidade de associadas da concessionária nacional, permitindo a promoção e licenciamento mais frequente das áreas de concessão, salvaguardando o interesse público. Por outro lado, este decreto permitirá ainda o aumento dos limites do operador para aprovação de contratos para aquisição de bens e serviços. Ou seja, o operador tem a prerrogativa de adquirir bens e serviços de até 5 milhões de dólares norte-americanos sem o consentimento da concessionária nacional. O Decreto Legislativo Presidencial número 7/18, Regime Legal e Tributário Específico do Gás Natural, que permite o uso eficiente das reservas de gás, promove a diversificação econômica, incentiva a exploração de gás natural e garante a flexibilidade necessária de termos comerciais para garantir a viabilidade econômica dos projetos de gás. O Decreto Legislativo Presidencial número 5/18, Exploração dentro de áreas de desenvolvimento, com a criação de um regime especial que permite a exploração adicional das áreas de concessão durante o período de produção, possibilitando novas descobertas em áreas que revelem prospectividade para maximizar os níveis de produção em Angola. O Decreto Presidencial número 91/18, Regras e procedimentos para o abandono e descomissionamento, que permite a implementação de um regime específico para o abandono e desmantelamento das instalações, bem como o financiamento do passivo, será via contas de garantia, garantindo que os processos de abandono e descomissionamento sejam realizados de acordo com as melhores práticas internacionais. O Decreto Legislativo Presidencial número 6/18, Desenvolvimento de Campos Marginais, que define incentivos fiscais que criam um impacto positivo na viabilidade econômica de descobertas marginais. Portanto, diante do que abordamos quanto ao regime legal aplicável, conclui-se que o ordenamento jurídico angolano apresenta um sistema legal bastante robusto e atrativo ao investimento, no que se refere às atividades de exploração e produção de petróleo em terra, face à definição de regras precisas para assegurar o acesso às terras e exercício das operações petrolíferas. Pelo que podemos dizer sem medo de errar que Angola é inequivocamente das geografias que oferece melhores condições de investimento, dado a flexibilidade legal e contratual associada à evolução legislativa registada ao longo dos últimos anos, bem como as melhorias adotadas no âmbito operacional, quesitos que conferem maior atratividade à indústria de petróleo e gás em Angola, criando maior dinamismo no processo de gestão das concessões,
maior flexibilidade na adjudicação de contratos para aquisição de bens e serviços do setor, maior flexibilidade contratual e fiscal, maior estabilidade contratual, melhoria das operações petrolíferas, maior rigor na atividade de abandono e redução do risco geológico. O processo de licitação encontra-se assente nos termos do artigo 44 da Lei 10/04 de 12 de novembro, que prevê a realização de um concurso público sempre que a concessionária nacional pretender associar-se a terceiras entidades para a execução de operações petrolíferas, o qual deverá ser conduzido nos termos do Decreto Presidencial número 86/18 de 2 de abril, que estabelece as regras e os procedimentos dos concursos públicos. Para o concurso público de licitação em curso, será celebrado um contrato de partilha de produção, CPP, tendo em vista regular a relação entre as partes envolvidas, ANPG e Grupo Empreiteiro. De realçar que as empresas que concorram como operador e não operador na licitação 2020 têm a obrigatoriedade de efetuar o pagamento de uma cota de entrada, entry fee, no valor de $1 milhão norte-americanos, não reembolsável, dando acesso ao pacote de dados que contém informação referente aos poços existentes, a acessibilidade, bem como a interpretação dos blocos a licitar. Importa salientar a todos os investidores que no dia 30 de abril será efetuado o lançamento do concurso com a publicação dos termos de referência e as regras de procedimento do concurso. Após a data de lançamento, os investidores podem começar a submeter as suas propostas, sendo a data limite de entrega o dia 9 de junho de 2021. As propostas deverão ser submetidas em língua portuguesa ou em qualquer outra língua, desde que acompanhada da tradução oficial em português, devendo as mesmas serem entregues até às 17 horas do referido dia, sendo que todos os documentos submetidos após o dia 9 de junho não serão aceites. A abertura de proposta será efetuada no dia 10 de junho, onde se procederá à leitura das propostas e dos respectivos termos em ato público. A comunicação dos resultados de adjudicação das propostas serão divulgados até o dia 10 de agosto nos meios de comunicação social nacionais e internacionais. O ato da assinatura dos contratos acontecerá em novembro. Concluída esta breve e magnífica viagem pelo potencial petrolífero do nosso belo país e os aspectos chaves do processo de licitação 2020 dos blocos localizados nas bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza em licitação, temos agora a convicção de que os investidores do setor de petróleo e gás têm uma visão mais clara do potencial existente no nosso país. E considerando as últimas estatísticas da evolução legislativa registrada nos últimos anos, Angola é uma das poucas regiões do mundo que oferece as condições de investimento mais seguras no que diz respeito à flexibilidade legal e contratual. Senhoras e senhores investidores do mundo inteiro, este foi um breve vídeo da licitação 2020. Bem-vindos, Angola!